Olá, graça e paz. Eu saúdo você em nome daquele que vive, aquele que reina, que é Senhor absoluto, que é o cabeça da igreja, que é Rei de reis, Senhor de senhores, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o leão da tribo de Judá, aquele que é Senhor absoluto, Jesus Cristo. Sou o apóstolo Miguel Ângelo da Igreja Cristo Vive. Estou aqui neste dia debaixo de um mover do Espírito Santo para ser voz de Deus para a sua vida. Você sabe que muitas pessoas que ligam para o nosso ministério, escrevem e-mails, entram nas mídias sociais, nos assistem. Muitas pessoas estão realmente como que vivendo numa escuridão espiritual, em trevas profundas, como eu tenho dito aqui no programa, tateando, em busca de algo que os socorra, que os mova, que os convença, que os console, que os conforte, que os admoeste e que os disciplina. São tantas pessoas. Nosso país é vastíssimo. Não só 200 e poucos milhões de pessoas, mas como vamos pela TBN, pela Europa, África, Oriente Médio, Ásia, quantos que Deus disse, eles são meu povo. Tenho muitas pessoas que são meu povo. Sabe que existem duas sementes nesta terra, os filhos de Deus e os filhos do diabo. A semente da salvação e a semente da perdição. Há um mundo pelo qual Jesus morreu para a salvação, e este mundo, do original grego, se chama okomene. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou okomene de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E há um mundo de perdição, chamado do original grego aion. Deus não se move em favor dos filhos da perdição. Não se move em favor dos filhos da perdição. Não foi para esses que Jesus veio. Eclesiastes diz que aquilo que nasceu torto, Deus não endireita. Aquele que foi semente da salvação e assim foi gerado, chegará um momento que conhecerá a verdade e a verdade o libertará. Lá atrás, em Gênesis, quando dois irmãos, filhos da mesma mãe e do mesmo pai, Caim e Abel, Abel ofereceu as primícias e Deus recebeu e a sua gordura do seu sacrifício, e diz que de Caim não recebeu, não se agradou, descaiu o semblante de Caim. E depois em 1 João 3,12 diz que Caim matou o irmão porque ele era do maligno. Significa que há uma semente do maligno. Jesus disse isto enfaticamente: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer aos seus desejos. Aqueles que são da salvação, os filhos de Deus, a semente da salvação, tarde ou cedo, eles ouvirão a verdade, e a verdade os libertará. Aqueles que não são da salvação têm ouvidos moucos, é como se não ouvissem, é como se fossem cegos para as coisas espirituais. Mas quem é ovelha, e grande parte não sabe o que é ovelha, ouve a minha voz, disse Jesus, e me segue. Então, é muito importante você dizer, mas como é que eu ouço a voz de Deus? Você ouve a voz de Deus
quando o verdadeiro e legítimo Evangelho é proclamado. O Evangelho é a voz de Deus. Boas novas da salvação. Isto é a voz de Deus. É aquela mensagem que lava, conforme Tito disse, Paulo escreveu a Tito, é pela lavagem da palavra, é pela regeneração do Espírito Santo e não pelas nossas obras. Isso é o Evangelho. O Evangelho, boas novas de grande alegria. Paulo instruiu e encorajou a igreja de Roma e disse, olha, não se envergonhe do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação. Quer dizer que a única forma de uma pessoa ser salva é ouvir o Evangelho. O Evangelho é recebido, vai ao coração, depois ele sai pela boca, sai pela boca como confissão. Esse é o Evangelho. O Evangelho, boas novas que vêm da parte do Senhor, eles transformam a pessoa. Paulo disse aos Coríntios que quem está em Cristo já é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. O Evangelho tem esta capacidade de transformar o velho em novo, o perdido em salvo, o que está na ira para a graça, o que está em trevas para a luz. Isto é simplesmente maravilhoso. Só o Evangelho de Jesus pode fazer esta obra. Ninguém é salvo pelas suas obras. Ninguém é salvo pelos seus méritos. Ninguém é salvo porque tem um nome familiar. É salvo por Cristo Jesus, pelo sacrifício, pela obra da cruz. Você sabe que a cruz, disse Paulo aos Coríntios, é uma loucura. A mensagem da cruz é uma loucura. Por que é uma loucura? Porque ela é diferente de todas. Aquilo que Jesus veio fazer na cruz, só Ele poderia fazer. Só Ele era o Cordeiro perfeito. Só Ele, ao derramar o seu sangue, nos poderia salvar, justificar, perdoar. Saímos de uma vida alienada, de uma vida distante de Deus, para termos comunhão com Deus. Então, estas são as boas novas. Uma vez que uma ovelha que tem tímpano de ovelha, ovelino, ouve esta palavra se torna irresistível. Irresistível. Diz que assim como Deus inclina o coração do rei, como as águas vêm de norte para sul, Deus faz a pessoa perceber, entender o Evangelho. Deus faz a pessoa entender o Evangelho. Porque é filho dele, porque tem ouvidos de ovelha, porque ele nasceu para isto, é semente da salvação, é do mundo ocumene. Olha, e a pessoa pode estar nas profundezas, conforme Davi disse, ele pode estar num tremedal de lama, no fundo de um poço. Eu sei que a esta hora, você está me ouvindo no Rio de Janeiro pela manhã, 7h pouco da manhã, e pode estar me ouvindo em outro país, lá no Oriente Médio, 12 horas depois ou 12 horas antes. Mas eu sei que Deus preparou este programa. Exatamente que por falta desta luz do Evangelho, há muitas pessoas que estão lá no fundo do poço. Estão ecoando os seus gritos. Alguém me ajuda aí em cima. Eu preciso de socorro. E você sabe que o socorro chegou através desse programa. O socorro chegou através deste programa. Esse programa lança a corda ao fundo do poço para erguer a pessoa. É como se a pessoa estivesse no meio das ondas bravias do mar agitado e alguém lançasse uma boia de salvação. Você sabe que eu conheço isto aqui como a palma das minhas mãos. Você sabe por quê?
Porque eu também já estive no fundo de um poço de perdição, só que o meu caso era um pouco, talvez, pior do que o seu, porque eu estava num hospital militar em África, depois de um grande acidente, estava lá com necroses, com gangrena, com necrose de tecido, necrose óssea, um caso horrível. E essa corda chegou lá ao fundo do poço. Quando parecia que ninguém, nem a medicina, nem a ciência, nem o dinheiro que os meus pais tinham, nem amigos, ninguém poderia vir em ajuda e em socorro, Deus veio. Ele lançou a corda. E Ele está fazendo hoje isto. Para aquelas pessoas que estão lá, patinando lá no fundo desse poço da vida, esse poço de problemas, de crises, esse poço que muitas vezes leva a pessoa ao uso da droga, da anfetamina, do crack, da cocaína, da bebida alcoólica, porque quando a pessoa não encontra essa corda para que seja erguida lá do fundo do poço, a pessoa fica à mercê de Satanás. Isto é que é a verdade. Então é preciso que você ouça a verdade do Evangelho. E Paulo, quando escreve o livro dos Gálatas, ele disse uma coisa muito importante. Ele diz, no capítulo 1, 11, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas foi mediante uma revelação de Jesus Cristo. Portanto, o Evangelho de Paulo, ou seja, o Evangelho que Paulo pregava, ele disse, este Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então é muito interessante que você compreenda isso. Evangelho significa boas novas de grande alegria que produzem mudança, salvação, transformação, regeneração. A pessoa sai da morte para a vida, sai do fundo do poço e é erguido para viver a vida na sua plenitude. Não há vida vivida sem Jesus Cristo. Amado, eu vou lhe dizer como diz o carioca, tira o cavalinho da chuva se você achar que acendendo uma vela de 7 dias, que deitando para um santo, que na beira de uma praia fazer um despacho, que você pode ser salvo. Ou adorando uma imagem, ou um ídolo, você não pode ser salvo. O único salvo é Jesus pelo seu sacrifício completo. E esta salvação é manifestada pela pregação do Evangelho. O Evangelho são boas novas, o Evangelho é luz, iluminam as trevas e até as trevas se transformam em luz, disse o apóstolo São Paulo. O Evangelho, disse Paulo, que eu anuncio, que este ministério da Igreja Cristo Viva anuncia, não é de homem algum. Nós não aprendemos com homem algum. Até porque nenhum homem tem capacidade nem poder para convencer ninguém, nem transformar ninguém. Se o Espírito Santo não fizer esta obra, meu amado, eu podia ficar aqui de joelhos 50 milhões de horas, você não seria transformado. Mas as boas novas de Jesus, que são pregadas por Paulo e foram pregadas por Paulo, são pregadas pelo nosso ministério, ele disse, isto veio por uma revelação. Isso não se aprende num workshop, não se aprende num congresso, não se aprende numa convenção nacional. Isso se aprende por revelação. É quando a pessoa diz, Senhor, eu realmente, eu me curvo diante do Senhor, eu me adulo para que a minha suficiência venha de Deus. Então fala o meu coração, revela-te ao meu coração. Você sabe que às vezes as pessoas que já atingiram um certo patamar de vida social, têm uma posição social, um status quo elevado, têm um QI muito elevado, são muito letradas. Você sabe que elas dispensam Deus, acham que o dinheiro, acham que a posição social, acham que o seu QI já é o fundamento para uma vida eterna. Isso é lei de engano. Salvação não se compra. Salvação
não é por obras, não é por méritos para que ninguém se glorie. Salvação, esta libertação das garras de Satanás e o transportar para o reino do Filho do seu amor, só Jesus pode fazer. E é através do único evangelho, não é através de judaísmo, não é através de legalismo, não é através de obras, de sacrifícios, de abluções, é através da obra completa de Jesus. Jesus pagou o preço, ele se fez pecado em meu lugar e em seu lugar, para que através do seu sacrifício nós pudéssemos hoje dizer somos salvos. E salvo, da palavra original grega, soteria, soteriologia, salvação, quer dizer, libertação do inferno, das garras do diabo, cura, remédio, transformação de vida, nascimento, novo nascimento. Esta é a salvação. Então a pessoa sai da morte, literalmente da morte espiritual, para a vida. Sai das trevas para a luz. E eu vou, com a permissão do Espírito Santo, eu vou lhe dizer mais, sai do profundo do poço. E eu estou falando aqui num poço, como me disse um senhor, apóstolo, eu cheguei aqui à sua igreja, eu vivia num tremedal de lama. O pecado atrás de pecado, era morte atrás de morte, era problema atrás de problema, era crise. E a pessoa me disse, olha, eu comecei por beber álcool, depois por fumar, depois por cheirar, depois por injetar. Eu perdi a dignidade, eu perdi o nome, eu perdi a razão da vida. Eu queria desaparecer. Mas como ele era uma ovelha, não poderia. A morte não pode ter mais poder do que Deus na vida de uma pessoa. Até que finalmente me ouviu. Até que finalmente, não é que me ouviu, eu quero corrigir isto. Ouvi o Espírito Santo falar através dos meus lábios. Sim, porque eu sou barro, eu sou pó, eu sou vaso de barro. Como está então a sua vida? Quem sabe você tem dado 4 passos para frente e 8 para trás. 3 para frente e 5 para trás. E você hoje parou e disse, meu Deus, mas a minha vida vai de mal a pior. Satanás tem me destruído. Talvez você esteja dizendo, apóstolo, é verdade. Perdi a família, perdi dinheiro, perdi dignidade, perdi a razão da vida. Estou aqui lhe ouvindo e estou entendendo hoje o que me faltava. Faltava Jesus. Não adianta o homem pensar que pode ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma. É por isso que às vezes você vê um post-it nos carros, um plástico dizendo, onde você viverá a eternidade? Aliás, há muito tempo que eu não vejo esses adesivos que às vezes andavam nos carros, né? Onde você viverá a eternidade? Quando você está fazendo esta pergunta assim, quem é o teu Senhor? Se é Satanás, no lago de enxofre no inferno, se é Jesus, no seio de Abraão e diante do trono. Pastor, eu estou convencido pelo Espírito Santo que este Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E agora, o que eu faço? Com os seus lábios. Diga, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida aos teus cuidados. Eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Eu declaro que tu és o único, o soberano. E eu confesso, dizendo para mim e para todos, Jesus é o meu Salvador. A Bíblia diz, és salvo. Aquele que confessa com a sua boca, crendo com o seu coração, é salvo. E essa salvação chegou à tua vida. Você saiu da morte para a vida, das trevas para a luz, do império de Satanás para o reino do Filho do seu amor. Não há volta para trás. Salvação não se perde, amado. Isso é conversa fiada de quem quer manipular a tua vida se disser que salvação se perde. Eu não conheço, à luz da Bíblia, e nestes 45 anos de filho de Deus e 40 anos de pastor, eu não conheci uma única pessoa que tenha perdido a salvação. Eu conheci pessoas que nunca foram salvos, que saíram das igrejas, que andam, voltam para o mundo, mas não eram salvos. Eram convencidos.
mas não eram convertidos. O convertido sabe que ninguém pode apagar o seu nome do livro da vida e que uma vez nas mãos de Jesus, ninguém pode arrebatar. Está escrito, e Deus não mente, está escrito, é promessa, tem o sim e tem o amém de Deus. Amém? Muito bem, hoje é terça-feira e eu quero dizer que tivemos ontem uma grande reunião de oração com o Bispo André Bista Cristiano na nossa igreja. E se você me assiste pela Bandeirantes, às 10 da manhã temos escola bíblica na igreja com o Bispo Daniel. E amanhã à noite, 7h30 da noite, um poderoso encontro apostólico e profético. Nós estamos estudando minuciosamente aquilo que é alimento sólido, transformador de vida. Sim, não adianta você beber leite. Não passa de infantilidade. Tem que conhecer com alimento sólido o que é a graça de Deus na sua plenitude. E o apóstolo e o profeta da igreja está exatamente fazendo esta promulgação e proclamação dos mistérios da graça de Deus, que a Bíblia chama de a sã doutrina. Rua Maricá, 320. Esta rua é paralela a Cândido Vinícius e é próximo do BRT da Pinto Tese da 28DP, para o seu GPS, ou seu Waze. Venha estar conosco. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, não perca mais tempo. Não tente mais buscar em algum lugar. Deus já te encontrou. É aqui que você tem que serenar e começar a viver uma vida que talvez você nunca tenha imaginado que fosse possível ser vivida. Graças a Deus, quando você está ligado a Cristo, quando você está erguido por Cristo, quando você é salvo, sua vida tem razão. Você vai dizer, saí do fundo do poço. Amém? Nosso telefone é 3017 9090. Se você sentir no seu coração o desejo de participar, cooperando com este programa, faça referência a isto a uma das nossas bispas e torne-se um grande missionário da graça, promovendo esta palavra, permitindo que a igreja pregue a palavra ao mundo. Isso é uma honra muito grande. Estamos terminando o programa. Em meu nome, apóstolo Miguel Ame, minha amada esposa Bispo Roxana, em nome da Igreja Cristo Vive, o povo da Igreja Cristo Vive. Em nome daqueles que têm visto o quão necessário é que se pregue esta palavra libertadora, a graça de Deus. Este evangelho que nós não aprendemos de homem algum. Veio da parte de Jesus, veio por revelação, veio para ser o libertador de toda a mentira de Satanás neste país e na terra. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que há um anjo nos últimos tempos que encherá de glória a terra com o evangelho da graça. Eu creio que nós fazemos parte deste ministério angelical que prega a glória de Deus na face da terra. Venha estar conosco, aguardamos por você. Tenha um dia muito feliz, uma semana vitoriosa, graça e paz, em nome do Senhor.